Muito boa noite, gente. Mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu quero falar sobre um assunto bastante interessante que eu venho pensando faz uns 2 dias aí. Na verdade, eu queria fazer um bate-papo, de bate-pronto, logicamente, para a gente poder aproveitar esse domingão. Geralmente a energia do domingo é bem mais pesada, né? Bem complicada, porque as pessoas começam a vibrar uma energia meio que de tristeza, meio de chateação, talvez porque não tenha tido tempo suficiente para descansar no final de semana, né? Então, quando a gente pensa que tem que voltar para trabalhar na segunda-feira, geralmente a energia fica um pouco mais pesada, né? Então, geralmente a gente sente essa energia mais pesada no final da tarde do domingo. Mas hoje, obviamente, passei o dia aqui trabalhando no computador e estava pensando sobre esse assunto que eu acho que é pertinente, importante. E fica mais naquela conversinha de pé de orelha, né? Para lembrar a gente dos pequenos milagres que nos acontecem todos os dias. Todos os dias acontecem pequenos milagres na nossa vida e a gente necessariamente não presta atenção neles, né? Não se atenta para essa coisa maravilhosa que é a vida e tantos presentes maravilhosos que a gente recebe nas mais variadas circunstâncias da vida, né? Normalmente a gente está atropelado pela vida, pela ocupação e acaba deixando passar esses pequenos eventos que são tão maravilhosos na nossa vida. Mas para a gente entender um pouco melhor sobre isso, assim, para a gente, vamos dizer assim, fazer uma coisa, um arrazoado mais coerente a respeito do que seriam esses pequenos milagres, eu gostaria de dividir com vocês uma coisa que faz um tempo já eu percebi. E percebi quando? Eu comecei a perceber isso logo depois que eu comecei a estudar projeção astral e comecei a ter as minhas primeiras experiências. Eu sou uma pessoa que sempre me considerei uma pessoa cética, apesar de ter um pouco de sensibilidade, sempre questionei muito tudo que aconteceu de eventos mediúnicos, vamos dizer assim, na minha vida. E tudo eu questiono muito. O que é isso? Por que é isso? Por que não é aquilo? E isso é muito bom, né? Isso é uma coisa que todo mundo que começa a mergulhar nesse universo da espiritualidade deveria fazer todos os dias, né? Se vocês se lembram, tem um vídeo aqui no canal que eu falo justamente dessa coisa da fé como sinônimo de confiança. Ou seja, você não pode ter fé se você verdadeiramente não confiar. Mas para que você possa confiar, você precisa compreender esses meandros de por que as coisas acontecem e por que as coisas são assim. Quando você encontra uma coisa palpável que conecte uma realidade com a outra, e aí você tem certeza absoluta de que não é puramente acreditar porque alguém disse, você passa a acreditar porque você viu, porque você vivenciou, né? Então, nesse sentido de fé verdadeira, quando você passa por uma experiência de projeção astral, obviamente você passa a ter uma outra visão sobre a nossa passagem aqui na Terra, né? E por que eu estou colocando isso? Porque eu acho que uma coisa importante de se pensar, e isso é uma experiência que eu posso compartilhar com vocês, é que quando você tem a sua primeira ou as suas primeiras experiências astral, o que acontece é que você passa a ver a vida de um jeito diferente. E a vida, eu me refiro aqui à vida do corpo físico. Por quê? Porque quando você sai do seu corpo e vê o seu corpo, por exemplo, deitado na cama, tem a oportunidade de se aproximar do seu corpo e ver o seu corpo deitado na cama, e ter aquele sentimento de pouca importância para aquele corpo, né? Porque geralmente quando você vê o teu corpo, você fala assim, meu Deus, eu sou isso, eu sou essa bobagem aí, né?
É incrível, porque quando a gente está liberto lá no corpo astral, dificilmente você dá uma importância grande para o teu corpo físico. Na verdade, você olha para o teu corpo físico como com gratidão apenas. Você fala, poxa, que legal, tenho um corpo, eu posso viver essa experiência. Mas você estando no corpo astral, você tem a certeza absoluta que a vida não acaba. E a partir disso, que é o grande lance, né, que eu acho que é importante compartilhar com vocês, é que aí a gente começa a olhar para a nossa vida aqui como uma passagem, pura e simplesmente, e aí você começa a admirar tudo que acontece na tua vida cotidiana. E aí você começa a ter uns raciocínios do tipo, beleza, o que é a vida do corpo físico e o que é a vida da consciência, né? da minha essência, vamos dizer assim, né? Da sua consciência. Então você começa a conseguir separar o que você faz durante o dia que vai cuidar do seu corpo físico e o que você faz durante o dia para cuidar da sua consciência. Então, na medida que você vai avançando nos estudos e nas reflexões, o que passa a acontecer é que você começa então a separar as coisas. E, por exemplo, eu atualmente ando no estágio, pequenos passos, primeiros passos nessa coisa de despertar espiritual, que é o que? Eu começo a raciocinar sobre o porquê que as coisas acontecem na minha vida da maneira que elas acontecem. E é incrível que na maioria das vezes quando você está numa down, assim, você está numa pior, você começa a olhar para a vida e fala assim, não, isso tem sentido. Realmente isso está me ensinando alguma coisa. Né? E aí então é como se você começasse a olhar de fora para você, entende? Sei que você está ali naquele fluxo da vida, mas ao mesmo tempo você começa a observar com mais calma, com mais paciência. É como se você ao mesmo tempo estivesse fora do seu corpo e olhando para o seu corpo. Então você começa a fazer reflexões a respeito da sua vida, de por que algumas coisas estão acontecendo e começa a separar essas coisas. É lógico que a vida não vai tirar o pé do acelerador, ela vai continuar te pressionando da mesma maneira, porque na maioria das vezes a gente está, vamos dizer assim, mergulhado numa rede, né, numa teia de acontecimentos da nossa vida, às vezes por nossa própria responsabilidade, às vezes por uma simples causalidade e reflexo do caminho que nós escolhemos para viver, né? Às vezes a gente nem escolheu, às vezes escolheram para a gente. O fato é que você está nesse turbilhão, mergulhado nisso, e às vezes você não consegue respirar, não consegue olhar para fora para respirar, né? E você acaba, por exemplo, tendo que pagar muito boleto, tendo que trabalhar muitas horas por dia, chega em casa muito cansado, e tudo isso é compreensível, né? Muita gente passam por isso o tempo inteiro, mas você não é a única vítima da situação, né? Mas de uma maneira ou de outra, na medida em que você se esforça para você romper com essas amarras, né? Ou seja, que você começa a ganhar maturidade, começa a refletir sobre a vida que você tem e por que algumas coisas acontecem na sua vida, naturalmente você começa a ter um comportamento diferenciado em relação a essa postura, a essa condição de vida que você tem. E na medida do possível você obviamente vai podando essas arestas e tentando organizar a sua vida para que você não seja tragado, literalmente, né, por essas sequências de acontecimentos da vida. E aí você começa a perceber também que às vezes a gente acaba tendo um modo de vida que basicamente todo o esforço, toda a energia que nós temos disponível no nosso corpo denso, ela está sendo utilizada para a gente acumular coisas que são desnecessárias, porque depois que o corpo acaba, né,
seria mais ou menos o seguinte: eu vou trabalhar loucamente para comprar comida e estocar, né? Para quando chegar o inverno eu ter comida à vontade. Só que o que acontece na maioria das vezes, pode ser que você pode vir a perecer, né? Morrer antes, e aí você nem chegou no inverno, ou seja, vai ficar sobrando aquele monte de reserva que você não vai usar. Às vezes, por medo, a gente acaba querendo acumular riquezas, dinheiro para os nossos parentes, para os nossos descendentes, como se isso fosse uma obrigação ou como se isso fosse realmente uma coisa relevante. Quando, na verdade, a gente sabe que o dinheiro é uma energia importante, ela é necessária, nós estamos vivendo a vida do corpo físico e, obviamente, esse corpo físico demanda reservas para que a gente tenha condição de continuar habitando esse corpo, né? Ou seja, você, obviamente, se você não trabalha o suficiente, ou você trabalha o suficiente, mas não ganha o suficiente, obviamente você vai ter dificuldades na sua vida e, obviamente, vai complicar um pouco mais a situação da sua consciência, uma vez que, às vezes, você não tendo o suficiente, mas tendo vontade de ter algo que lhe falta, isso de certa maneira vai perturbar a sua consciência, né? Então, por outro lado, obviamente, a gente conhece situações de pessoas que realmente não têm, às vezes, o básico, mas ela está satisfeita com aquilo que não tem, né? Com aquela situação que ela vive. E aí, na maioria das vezes, ela não sofre tanto, né? Enfim, não quero entrar nessa abertura, vamos dizer assim, de reflexão por aí, mas o que eu quero dizer é que não tem muito sentido você ficar reservando muito mais do que o seu corpo precisa para viver, porque talvez você não tenha tempo hábil e possível para utilizar todos esses recursos que você acumulou durante, sei lá, você guardou dinheiro para 400 anos e vai viver só 100, né? E aí, quando a gente começa a olhar para esses dois cenários, que seria o cenário a sua saúde consciencial e, do outro lado, a saúde do seu corpo físico, em algum momento elas estão relacionadas. E quando é que elas se relacionam? Elas se relacionam porque, na medida em que você enxerta ideias na sua cabeça, ou seja, na sua consciência, você naturalmente pode melhorar ou prejudicar a vida do seu corpo, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, de certa maneira, consome, por exemplo, muito programa de violência ou filme de violência, não sei o que lá, naturalmente, né, isso vai te afetar emocionalmente a um ponto que você vai, de alguma maneira, se relacionar ou vibrar com essa energia. Isso é inevitável. E, naturalmente, isso vai acabar moldando a tua consciência em função dessa violência que você consome o tempo inteiro. Se você, por exemplo, por outro lado, consome ou vibra em frivolidades do tipo, e a mulher do cantor, a atriz tal, ou não sei o que, da roupinha da época, ou sei lá, a marca tal de tênis, esse tipo de coisa, naturalmente também você vai acabar sendo envolvido por essas energias, né, por esses vetores, essas inspirações, essas sugestões, que são sugestões que naturalmente não vão, acredito, engrandecer a tua consciência, e naturalmente seria uma perda de tempo, né? E eu não estou querendo aqui fazer um discurso puritano do tipo, nossa, mas que horror, eu faço isso e, né, não concordo com o que você está falando.
E eu não estou dizendo aqui que a gente não vai consumir, por exemplo, uma cerveja no final de semana, eu não estou dizendo aqui que você não vai consumir uma notícia na internet, ou de vez em quando assistir um programa, uma série, um filme, não é isso. Mas a gente saber, na verdade, ter consciência de que a gente precisa dosar essas quantidades, né? Para que a gente não fique absorvido por essas coisas. Por exemplo, hoje no Brasil nós temos o uso do TikTok, esse Quai aí, que as pessoas ficam horas vendo vídeos ali. Eu também fico às vezes, né? E especialmente quando eu estou meio cansado ou triste, assim, né? Você quer aquele descanso, aquele soap opera, né? Então você quer ficar mais tranquilo e não quer pensar em nada. Você só quer assistir tua novelinha ou só quer ver um videozinho no TikTok e não quer pensar em nada, né? Porque naturalmente a gente sofre, né? O nosso corpo físico chega uma hora que acaba a energia dele, né? Enfim, então essas coisas elas são positivas na medida em que a gente saiba dosar essas quantidades, né? E não ficar perdido, ficar imerso nisso, né? Por exemplo, uma pessoa que trabalha demais, de 20 horas por dia, não é normal. E uma pessoa também que também não trabalha nada o dia todo, por exemplo, está em casa, não ajuda nem lavar uma louça, não ajuda sabe, não está, vamos dizer assim, alinhado com essa coisa de adulto funcional, que é cuidar minimamente da casa, das coisas, enfim, de ajudar, de colaborar, né, dentro do grupamento ali, do lugar que ele vive. Naturalmente também é um excesso isso também, né? A pessoa também está em desequilíbrio, provavelmente. Então, a grande dificuldade, na verdade, que eu quero colocar aqui, é da gente estar mais consciente a maior parte do tempo, tentar estar mais consciente a maior parte do tempo, para que a gente consiga minimamente dosar as coisas e não ir para um extremo ou ir para o outro extremo, né? Que isso não é saudável. E aí, nesse sentido, a encarnação é uma grandíssima uma sacanagem, né? Porque não é fácil estar aqui, absolutamente. E geralmente, quando a gente está envolvido demais com essas coisas de cuidar do corpo, por exemplo, às vezes você teve uma educação que te obriga a deixar a casa impecável a qualquer custo, e você trabalha loucamente fora de casa e dentro de casa para manter essa casa impecável o tempo inteiro, porque sua mãe era assim, sua avó era assim, o que os vizinhos vão pensar, e que na verdade é uma coisa importante, mas às vezes é um excesso também. E isso, na verdade, vai drenar as suas energias a um ponto que, se você morre amanhã, por exemplo, isso provavelmente não vai ter o menor sentido, não vai ter um sentido maior, né? Porque naturalmente você utilizou a energia do seu corpo físico simplesmente para fazer uma coisa que para a consciência não faz nenhum sentido, né? Por quê? Porque um pensamento que uma vez um professor de história me falou, e eu achei pertinente, e se tiver alguém aqui que seja judeu pode corroborar com isso, comentar isso, que eles falam que da perseguição horrorosa que os judeus sofreram, eles migraram para os Estados Unidos e tinha uma coisa que, pelo fato histórico deles sempre serem perseguidos, né, injustamente, sempre, eles começaram a desenvolver essa coisa do comércio. E meu professor disse, eu não sei de onde ele tirou isso, que tinha uma coisa que era que os judeus diziam entre eles que a gente deve ter tudo
tudo que nós temos deve caber no nosso bolso, porque numa situação qualquer ele simplesmente poderia, numa situação de perseguição, ele poderia fugir, né? E com a nossa consciência é a mesma coisa, né? Não adianta você, isso é bíblico inclusive, não adianta você juntar coisas que você não pode carregar. E a única coisa que você vai levar para o lado de lá são coisas que você puder melhorar na sua consciência, acumular e guardar na sua consciência. Então, a ideia de você procurar melhorar a tua consciência, né, a sua percepção de mundo, a sua capacidade de observação, é que na verdade vai valer a pena. O pessoal às vezes fica pensando que não, mas quando eu for para o céu, ou né, quando eu morrer eu vou para o céu, e que na verdade é um conceito difundido por muitas religiões ainda hoje, né, de que vai para o céu, mas como que você poderia, na maioria das vezes, ir para o céu se você não está vibrando nessa frequência de céu? Né? Imagina, você trabalha que nem um louco, trabalha, judia do corpo, tentando acumular, porque o seu filho, porque a sua filha, porque o seu neto, porque a sua irmã, porque não sei o que lá. E o que te faz pensar que pelo fato de você prejudicar o seu corpo físico a esse ponto de acumular riqueza e dinheiro e não sei o que lá, vai te levar para o céu? Isso é um pensamento, na minha opinião, bem equivocado, sabe? É como se fosse uma compensação do tipo assim, a criança que faz alguma coisa porque o pai pediu, ganha um doce, ganha um pagamento, ganha, sabe? Como eu fiz a tarefinha de casa, eu vou poder jogar videogame à tarde, sabe? Uma coisa assim. Essa compensação, ela não, na minha cabeça, ela não faz muito sentido, porque eu acho que o grande lance, na verdade, é quando você está equilibradamente ajustado com a sua consciência, no sentido, ok, eu não preciso me matar de trabalhar, não preciso ter carestia, né? Eu não preciso passar por necessidades, mas também não vou ficar acumulando coisas que não vão servir para eu levar quando eu daqui partir, né? Quando eu sair aqui dessa dimensão. E aí, nesse sentido, é importante a gente começar a pensar sobre esses milagres. E quando você começa a perceber esses pequenos milagres, quando você começa a ficar mais atento a respeito da vida da consciência e da vida do corpo físico, né? Então, há que ser dito que a natureza ela é próspera, a vida no planeta ela é próspera, e ainda que seja um desafio a gente acreditar nisso e a gente aceitar isso, a natureza em todos os momentos ela é pródiga, ela está o tempo inteiro trazendo coisas novas, produzindo, proliferando, né? E a gente de todo modo está imerso nesse universo também, né? A gente faz parte disso e é natural que a gente também seja próspero, ainda que a gente enfrente desafios. A questão é que, na maioria das vezes, a gente está vibrando uma energia que faz com que a gente atraia as coisas que a gente precisa para desenvolver a nossa consciência. Então, às vezes, você trabalha e não encontra as recompensas que vocês esperam, porque, de algum jeito, vocês estão vibrando medo, estão vibrando incertezas, né? E aí o que a vida fica fazendo? Ela fica trazendo mais incerteza e mais insegurança para ver se a gente consegue de algum jeito suplantar essa vibração, suplantar esse pensamento, esse sentimento, né? Então, outro dia eu ouvi uma frase muito legal
que é a seguinte: quando você reclama, né, esse prefixo re é pedir, né, pedir de novo. Então, reclamar, você clama de novo, você pede de novo. Então, toda vez que você reclama, você clama mais uma vez por aquilo. E aí, naturalmente, a vida te dá. Porque, naturalmente, quando você reclama de alguma coisa, aquilo te incomoda e, naturalmente, você vai atrair mais daquilo até o momento que você tenha um momento de despertar e consiga, com isso, né, começar a refletir uma maneira de mudar essa situação, né, ou a si mesmo ou a situação, para que isso não volte a acontecer, né? Então, eu estou colocando essas coisas porque quando você começa a desenvolver um senso de percepção da vida da sua consciência, que é diferente da vida do corpo físico, você começa a ficar mais desperto para começar a observar esses pequenos milagres. E por que eu estou falando isso? Eu estava aqui pensando um pouco antes sobre o que eu poderia falar, e eu sei que isso pode ser meio piega, sabe, meio deprimente falar sobre isso, mas existem centenas, milhares de pessoas pelo mundo que trabalham todos os dias e às vezes não têm o necessário. Colocando isso dessa forma, para que a gente reflita que o fato de você trabalhar não garante necessariamente que você vai ter abundância na sua vida, que você vai ter mais que o necessário, vamos dizer, porque muitas pessoas não têm. Então, o fato de você trabalhar e ter o necessário já é um pequeno milagre, né? Aí você pode falar assim, mas poxa vida, imagina, a pessoa que trabalha, ela tem. Eu posso garantir para vocês que não é bem assim. Existem milhares e milhares de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, trabalham todos os dias e às vezes passam muitas necessidades, né? Então, o fato de você trabalhar e já ter o necessário, o mínimo necessário, já é, obviamente, um milagre. Outros pequenos milagres, como a beleza da natureza, um clima agradável, a saúde do seu corpo, você está isento de dor, ou ainda que tenha alguma dor, você tenha condição de administrar essa dor de algum jeito, ou ainda que você tenha um problema, né, você consiga administrar esse problema e sem querer ser deprimente, né, a gente tem que ter um pouco de humildade para olhar que por mais que a gente tente, né, tem sempre alguém que precisa mais do que a gente. Tem sempre alguém que está numa situação um pouco piorada, né? Lutando também e tentando, e enfim. Então, esses dias eu estava com uma prática que é assim, né? Fazendo uma espécie de um mantra. Acordo de manhã e digo assim, ok, vamos lá, o que o universo tem de maravilhoso para mim hoje? E falo isso com uma verdade, com uma vontade muito legal, porque na verdade eu estou tentando mudar a minha vibração para que coisas positivas comecem a vir até mim, né, também. Porque eu estou aqui falando esse monte de coisas, esses raciocínios que eu acabo tendo, e não pensem que eu não passo dificuldades, eu passo muitas dificuldades, como qualquer um. Mas, por outro lado, estou tentando aqui, né, carregar uma folhinha para o formigueiro, né, vamos dizer assim. Eu estou tentando fazer alguma coisa que faça bem para a minha consciência, né?
Então, por exemplo, isso perpassa por estudar a espiritualidade, analisar o meu comportamento, tentar compreender por que algumas atitudes que eu tenho durante o dia, como eu poderia melhorar isso ou aquilo. Quer dizer, estou tentando acumular algumas coisas que eu possa guardar na minha consciência como coisas boas. E aí, de fato, isso vai te dando uma recompensa tão maravilhosa que, ainda que não tenha muitos reflexos, porque, por exemplo, meu canal é super pequeno, né? Às vezes as pessoas nem assistem os meus vídeos, e eu sei disso, e está tudo bem, mas isso me gera um sentimento de realização e de gratidão que naturalmente me faz muito bem, né? Tentando divulgar ideias sobre espiritualidade, evolução da consciência e tal. E da mesma maneira, quando você, por exemplo, está caminhando na rua, passando pelo elevador e simplesmente você dá um sorriso para uma pessoa, ou você fica um pouco paciente enquanto o motorista da frente não sai assim que o sinal abriu, tudo isso, de alguma maneira, você também pode ser o agente desses pequenos milagres na vida das outras pessoas. Então, um sorriso pode salvar uma vida, né? Um abraço, uma palavra bendita, uma frase de esperança, são pequenos milagres que a gente pode ajudar o universo, a natureza, a compartilhar. Então, por exemplo, essa prosperidade, que a natureza tem o tempo inteiro, né? Por exemplo, o passarinho vem na sua janela cantar, ainda que você não esteja prestando atenção. Uma brisa fresca, o sol nasce e faz o trabalho dele, ainda que você nem note, ainda que você esteja numa sala com ar-condicionado. E esses são pequenos milagres que estão acontecendo o tempo inteiro e que a gente às vezes esquece de agradecer, esquece de olhar e esquece de perceber. Então, voltando à tese do vídeo, o que eu queria colocar aqui para vocês é isso, que quando a gente começa numa caminhada do despertar espiritual, ou seja, que a gente começa a trabalhar por nós mesmos, né? E cuidando da nossa espiritualidade, cuidando da nossa consciência, cuidando da nossa melhoria comportamental, naturalmente o grande beneficiado vai ser a gente mesmo, né? Isso naturalmente também, né? Eu poderia estar aqui fazendo um canal de fofoca, mas eu estou fazendo um canal onde eu tento estimular as pessoas a refletirem sobre a verdadeira condição de consciência delas. E isso, naturalmente, é uma coisa que é bacana para muita gente. Isso pode ajudar as pessoas e pode também melhorar a vibração, né? Já que a minha atitude aqui tenta ser o mais honesta possível a respeito do que eu coloco aqui nos meus vídeos. Então, eu queria dizer para vocês começarem a refletir sobre a vida do corpo e a vida da consciência, a vida do espírito, né? O que teu espírito fez de legal ou pode fazer de legal no dia de hoje, né? Em relação à quantidade de energia que o teu corpo vai consumir, né? As horas, o tempo que o seu corpo vai consumir, né? Quer dar banho nesse corpo, quer alimentar esse corpo, quer trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar, para não sei o que lá, pro corpo, né? Então, a gente vive muitas e muitas, muitas horas do dia pelo nosso corpo. Seria prudente, interessante e principalmente engrandecedor que nós cuidássemos um pouquinho mais da nossa consciência, tentando criar novas relações e novas situações que sejam positivas para a nossa consciência. Então pensem nisso,
né? E espero que vocês tenham aí uma boa semana, uma semana de reflexão, com mais calma, com mais tranquilidade, enfim, e que a gente possa se ver em breve com mais uma reflexão sobre a espiritualidade. Tá bom? Muito obrigado, gente. Boa semana e espero vocês em breve.